capítulo 6, versículos 10 a 20. Eu peço que você leia comigo, mesmo ainda que silenciosamente. Eu estarei lendo em voz audível, você me acompanha a leitura silenciosamente. Efésios 6, 10 a 20. O título sugerido aqui na nossa edição, a armadura de Deus. Efésios 6, 10 a 20, encontramos o seguinte: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Que o Senhor da palavra nos edifique em todo o tempo, e principalmente agora, quando trabalharemos esse texto. Amém. Queridos irmãos, hoje vamos falar sobre o tema preparado para vencer. Preparado para vencer. A questão da discórdia entre pessoas, ela surgiu ali no jardim, quando logo em seguida, expulso do jardim, a consequência disso, Caim e Abel, e aí começa todas as coisas a acontecerem, e a disputa entre homem e homem se evidencia, se destaca de tal maneira que o tempo vai passando, e quando chegamos nos últimos dias, relacionados então à vinda, morte e ressurreição de Jesus, até o seu retorno, isso vai intensificando numa sociedade corrompida. O que mais me preocupa não é simplesmente as contendas entre as pessoas ímpias, mas é quando pessoas que são cristãs, conhecedoras, também partem para essas discórdias, principalmente no contexto, às vezes até mesmo religioso, denominacional e até político, quando a briga começa a ser entre pessoas e as pessoas esquecem o que é a real fonte da discórdia. Paulo está escrevendo aos Efésios, para mim, uma das cartas mais completas no sentido de abranger todas as áreas da vida do ser humano. Ele fala sobre o plano de Deus em Cristo Jesus. Ele fala sobre a riqueza da glória da sua graça. Ele fala sobre a unidade da igreja, que é consequência dessa graça gloriosa aplicada por Cristo. Ele fala sobre os padrões pessoais, mas também os padrões relacionais. E aí ele destaca marido e esposa, filhos e pais, servos e senhores. É por isso que quando ele chega então neste versículo 10, ele diz: quanto ao mais, ou seja, tudo aquilo que nós falamos até agora, isso tudo é consequência de uma vida com Deus, de um propósito de Deus. No entanto, é necessário algumas precauções, é necessário o investimento e a ação do servo de Deus naquilo que o faz vencedor sobre as coisas que virão no decorrer deste período. Quando ele diz sede fortalecidos, isto é o mesmo
tom, o mesmo significado de Efésios 5,18, do enchei-vos do Espírito. É o tempo presente, isso significa que é ato contínuo. É ato que não pode parar, não é feito ali e parou, mas é ato contínuo. Assim como enchei-vos do Espírito, também fortalecer tem que ser um ato completo. É uma ordem, mas ao mesmo tempo que é uma ordem de um imperativo, é também um passivo. É que eu não posso me fortalecer sozinho, assim como não posso me encher do Espírito sozinho. Mas é dado assim, lá em Efésios 5,18, as ações ou os instrumentos para o enchimento do Espírito. Aqui também nos é apresentado instrumentos para o fortalecimento. Assim, todo crente é fortalecido no poder do Senhor ao vestir os instrumentos disponibilizados por Deus mesmo. E é interessante porque ele diz, sede fortalecidos no Senhor e não pelo Senhor. Então é uma ação contínua, é uma ação em que Deus efetua, que Deus coloca, mas o homem desenvolve, o homem se relaciona. Paulo gosta muito de trabalhar isso. Quando ele diz, já citado em Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, tem essa mesma ideia, mas também em Colossenses, ele vai dizer que nós precisamos desenvolver, ou melhor, Filipenses, ele diz no versículo 13, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação, capítulo 2, versículo 13, nós precisamos desenvolver aquilo que Deus nos colocou, 12 e 13, você recebe do Senhor, mas você precisa desenvolver a salvação, você precisa atuar, não é um boneco que é jogado de um lado para o outro simplesmente, mas é alguém que tem a sua vontade movida, e agora num instrumento do Senhor, ele começa a desenvolver, com os instrumentos do Senhor, com a bênção do Senhor, com a ação do Espírito Santo, um crescimento progressivo. Quero uma outra informação sobre isso, que Paulo usa também. Colossenses 3, ele diz, se fossem ressuscitados com Cristo, ou seja, quem ressuscitou foi Cristo. E ele vai dizer, pensa nas coisas de cima, mas quando chega no versículo 5, ele fala, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele havia falado aos Gálatas que Jesus nos desarraigou deste mundo, mas ao mesmo tempo que ele nos desarraigou, que ele nos habilitou, ele nos dá a oportunidade de crescermos em santificação e graça. Então nós precisamos entender algumas coisas importantes sobre a batalha espiritual que aflige o povo de Deus, enquanto não chega o dia de sermos chamados para a eternidade. Há sim uma batalha espiritual, há sim algo que precisa ser trabalhado por todos nós dentro do propósito de Deus. E vamos destacar aqui algumas lições para nos conduzir aqui. A primeira lição é que nós precisamos ser fortalecidos. Não é uma questão de uma sugestão. Não é algo assim, olha, se você desejar, fortaleça. Não. Sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A grande questão é que as batalhas travadas aqui, elas são vistas no âmbito humano. Então, se eu discordo de um ponto de vista, eu bato na pessoa e esqueço que existe algo por trás disso que é espiritual. E aqui Paulo está dizendo justamente isso, que a nossa luta não é contra carne, não é contra sangue, a nossa luta é contra Satanás, a nossa luta é contra o imperador das trevas. E ele vai citar aqui algumas coisas referentes a isso. Preste muita atenção no que ele diz. Primeiro ele vai dizer que esse inimigo, ele é um bom armador de ciladas. Olha só o que ele diz no versículo 12. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, contra sangue e carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. No 11 ele diz assim, para ficar de firmes contra as ciladas do diabo. Lembra o que ele armou lá para Eva? Lembra como ele trabalhou as ideias? Lembra como ele induziu? Ele é muito bom naquilo que ele faz. Ele é muito bom para trabalhar contra o Senhor. E de que forma que ele trabalha contra o Senhor? Você acha que Satanás está preocupado com você?
Não, ele não está preocupado com você. A questão dele é bater em você para ferir Deus. A questão dele é tirar você de cena, tirar a sua fé para que Deus sofra, porque a inimizade dele é com Deus. Nós somos apenas aqueles que estamos no caminho. E aqui ele é mestre em armar ciladas. Cuidado! Tenha muito cuidado. Ele também é o dominador deste mundo tenebroso. Ele não só arma, mas ele domina este mundo. E aí então tem pessoas que estão caindo, indo para o inferno, aqui na praça, ali do lado, em outro bairro, em todos os lugares. Há pessoas que estão agindo como agentes de Satanás, pensando estarem defendendo uma boa causa e causando confusão, mas não passam de agentes de Satanás, porque está sendo dominado por ele, porque quem não está em Jesus é dominado pelas trevas. Não tem como você estar no meio, não tem como você estar no muro. Ou você está com Jesus, ou você é servo do inimigo e o dominador deste mundo tenebroso. Ele é um agente poderoso das forças espirituais do mal. Ele tem lá as suas mentes brilhantes que ele usa como um instrumento para maquinar o mal. E nós temos aí algo acontecendo no Brasil, nós temos algo acontecendo no mundo, apontando para um mal maior e quem sabe dentro de pouco tempo a manifestação da besta. Porque a besta claramente é identificada em Apocalipse como, primeiro, um sistema governamental político e depois religioso. São duas, só que a religiosa se curva diante da política. O que nós vemos é um domínio mundial e hoje o mundo está clamando por isso, a globalização, todo mundo querendo servir a um mesmo Senhor. Tudo isso está sendo orquestrado por este imperador do mal, o nosso inimigo. Ele não só é astuto, não só domina as trevas, mas ele também age através de mentes brilhantes. E eu afirmo sem medo de errar, Foro de São Paulo é um grande instrumento para a manifestação do homem da iniquidade. E temos aqui agora um chamado, aquele homem mau, inimigo, aquele demônio que promove na vida dos servos de Deus o dia mau. Não tem sim, olha o que ele disse no versículo 11, revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Quando vai então para o versículo 13, ele diz, portanto, tomai toda a armadura de Deus, depois de ter vencido tudo, permanecer, vencido tudo o quê? O dia mau. Quando Satanás promove a tentação, quando ele promove um ataque mais direto, a igreja precisa estar ciente de tudo isso. Esse dia mau é promovido por Satanás, quando ele instiga o servo de Deus a pecar. E qual é o princípio dele? O princípio dele não é nem fazê-lo pobre e nem fazê-lo rico, é fazê-lo sem fé. Se a sua pobreza leva a negar o Senhor, ele vai querer que você seja pobre. Se a sua riqueza lhe leva a negar o Senhor, ele vai querer que você seja rico. Porque Satanás, ele é astuto. Se você observar, tanto Pedro, escrevendo a sua epístola, talvez por ter experimentado a palavra de Jesus, lá em Lucas, quando Lucas registra Jesus dizendo assim, Satanás vos requereu para vos peneirar, eu roguei por vós para que a vossa fé não desfaleça. O desejo de Satanás é tirar a fé. O desejo de Satanás é separar o homem daquilo que ele crê. E Pedro fala isso novamente. Ele ruge como leão, procurando alguém para devorar. E a questão é tirar a fé do Filho de Deus. Mas qual a razão, então, de fortalecer? Justamente por causa desses ataques. Satanás não pode tocar no homem, servo de Deus, mas ele pode promover o dia mau. Como ele não pode tocar? Bom, o João vai dizer isso, ou disse isso, escreveu na sua epístola, no capítulo 5, versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca.
Mas acontece que ele pode fazer o dia mal. Ele pode tentar estragar a sua alegria. Ele pode tentar tirar a sua visão da eternidade. Ele pode levantar alguém para ficar ali provocando durante o dia. Ele pode levantar alguém para fazer ele mal, justamente para trazer à tona o seu nervosismo e, com isso, o seu pecado. Por isso, Paulo diz: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Somente venceremos, não pelo exercício religioso, não pela nossa maneira de cultuar, não pela nossa própria habilidade, mas só venceremos se formos fortalecidos no poder do Senhor. A única arma que nós temos é o poder de Deus sobre nós e em nós. Qual é o objetivo? Primeiro, firmeza, permanecer firme contra as ciladas. Segundo, resistência, resistir ao diabo no dia mau. Terceiro, ele vai dizer permanecer. Uma coisa é você ser firme contra a cilada no momento da cilada, você resistir, mas e depois? Para permanecer. Então essa força do Senhor chega e move o coração do homem, e o homem neste poder agora testemunha Jesus em qualquer circunstância. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins do mundo. O objetivo é firmeza, o objetivo é resistência, o objetivo é permanência na posição inabalável. E a minha pergunta é: você tem se fortalecido no Senhor? Você está firme no Senhor? Veja bem, não é firme pelo Senhor, não é algo que Deus lhe dá e você pega e vai embora, é no Senhor. É um relacionamento íntimo, é algo direto com Deus, não é algo direto sobre Deus. Muitos conhecem sobre Deus, muitos conhecem sobre a Bíblia, mas poucos conhecem Deus e conhecem a Bíblia. Poucos crescem no poder no Senhor e nas Sagradas Escrituras. Bom, como que eu faço para ser fortalecido? Como ser fortalecido? Primeiro, ele vai apontar para algo que vem como conteúdo das Sagradas Escrituras. Então eu afirmo para você que sem a palavra de Deus você não pode ser fortalecido. Vamos aqui, ele diz, primeira coisa, você precisa ser verdadeiro. E ser verdadeiro, essa verdade não é eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não é a verdade no sentido de Jesus. É verdadeiro no sentido de um caráter transformado, sincero. É estar ali firme, não ter medo das coisas, nada a ocultar, ser capaz de sua palavra ser reconhecida como sim, sim, não, não. A segunda coisa que ele coloca aqui é a justiça. E essa justiça, Jesus chegou até a dizer: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. É aquele que age com justiça, aquele que não pensa em dar ou fraudar alguém, aquele que não pensa em fazer mal ao outro ou a manipular, é aquele que trabalha a imparcialidade. Não importa se a pessoa que está ali para ser avaliada é uma pessoa poderosa, uma pessoa influente, rica, ou se é uma pessoa sem nenhuma influência, sem nenhum dinheiro, o que será concedido àquelas circunstâncias é uma posição só. Mais que isto, ele tem isso porque ele foi revestido com a justiça de Cristo. Mas vem o terceiro: verdade, justiça, Evangelho da paz. Evangelho da paz. O Evangelho da paz é aquele que, entrando no meu coração, que é Jesus, transformando o meu coração, me dá paz em meio a todos os momentos de aflição. Assim sendo, o dia pode ser mau. Assim sendo, as pessoas podem se levantar contra mim. Assim sendo, tudo pode acontecer. Mas há algo no meu coração diferenciado, que é promovido, que é esse Evangelho. Evangelho não é fazer nada para Deus. Evangelho é o que Jesus operou no seu coração para você ser
filho de Deus. Você carrega este evangelho no coração, você vive em paz. Quantas pessoas já morreram, quantas pessoas estão morrendo e quantas ainda morrerão por causa de Cristo e morrerão adorando ao Senhor, morrerão louvando ao Senhor. Quantas pessoas têm paz quando Satanás aponta o dedo e começa a acusá-lo, mas ele tem paz no coração, porque esse evangelho é o evangelho libertador, porque é o evangelho da paz. Mas nós temos mais ainda, porque ele vai dizer a respeito da fé, uma fé ativa, uma fé que é capaz de desconstruir os ataques de Satanás. Porque a nossa fé está firmada no autor e consumador, a nossa fé está firmada no próprio Filho de Deus, a nossa fé está firmada naquele que tem todo o poder, aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que já foi para o céu e aquele que voltará. Aquele que voltará como Rei Supremo, aquele que dominará todo este mundo, aquele que jogará por terra o anticristo, aquele que jogará por terra todos os seus agentes, com a sua palavra matará o homem da iniquidade. Nós cremos nesse Jesus e esta fé, ela blinda o nosso coração contra os ataques de Satanás no dia mau. Temos ainda a salvação. Ah, como é maravilhoso! Ah, como eu fico triste daquelas pessoas que acham que pode perder a salvação, fica com medo, aquela coisa toda, e não sabe, não tem convicção, não tem certeza. A salvação convicta lhe dá base para enfrentar as situações, mesmo que seja tudo pesado, mesmo que o momento seja terrível, mesmo que você esteja a ponto de ser derrubado, mas você sabe que ninguém poderá lhe tirar a salvação. E ele fala: capacete está na mente, está dominando, e a mente domina o corpo, ou seja, a salvação me conduz vitoriosamente, a convicção da salvação dada por Jesus. E por fim, a palavra de Deus. A palavra de Deus é suficiente para desbancar qualquer autoridade, qualquer cientista, qualquer sábio, qualquer filósofo, qualquer um que se levante, qualquer ataque de Satanás. A palavra de Deus é suficiente. Jesus nos ensinou isso. É por isso que precisamos conhecer as Sagradas Escrituras. Satanás disse: transforma essas pedras em pães. Eu disse: está escrito, não só de pão viverá o homem. Adore-me, está escrito, está escrito, está escrito. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é cortante, ela penetra. Se olharmos para Estevão, as pessoas não podiam resistir-lhe, não a ele, mas ao Espírito Santo que nele estava, e ele apenas registrou o ato, os feitos do Senhor na história, porque a palavra de Deus penetra, e penetra como espada, e ela é capaz de ir no lugar que nós não podemos ir. Mas isso tudo, a verdade, a justiça, este evangelho, a salvação, tudo isso nos é concedido como consciência pela palavra. Então a Sagrada Escritura, ela é base para e fundamento para a igreja se manter firme no dia mau contra as ciladas do diabo. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Eu nasci num lar evangélico e nasci na denominação presbiteriana. Amo a igreja presbiteriana do Brasil, mas sei que ela não é perfeita. Ela é feita por mim, então por isso ela não pode ser perfeita. E não só nela, mas em muitos que se dizem cristãos, nós vemos muitas falhas. Falha em mim, falha em você. Falha suficiente para dizer: não quero ser crente porque o fulano, ou o outro, não quero ser por causa do... Mas o que me mantém firme não é porque eu nasci num lar evangélico. O que me mantém firme não é porque eu vou à igreja todos os cultos. O que mantém firme é a palavra de Deus. Ainda que Satanás se levante contra mim, a palavra de Deus impera no meu coração. É isso que tem que acontecer com a nossa vida. A palavra, a igreja precisa ter a palavra de Deus. Sabe, eu fico feliz porque a nossa liturgia ela é bem regada de leitura das Sagradas Escrituras.
E a gente pode até colocar mais, quem sabe fazer ter uma liturgia diferente, ler um salmo e canta um cântico, ler outro salmo e canta um cântico, mas a palavra de Deus precisa ser lida aqui no culto, lida em casa, lida o tempo todo, meditada, porque ela é a base para sustentar-nos no fortalecimento do poder de Deus para vencermos o dia mau. Colocando essa armadura em nosso coração, nós seremos então fortalecidos. Não tem como ser fortalecido se você não vestir essa armadura de Deus. O estudo minucioso e contínuo da palavra de Deus é o meio para obter a consciência de todos esses instrumentos da armadura de Deus. Talvez muitos falham em alguns porque têm estudado pouco a palavra. Estudando a palavra, você vai saber tudo sobre ser verdadeiro, ser justo, ter a salvação, a fé, e ter a habilidade para responder no dia mau. Sabe de uma coisa? Deus não precisa da sua intelectualidade nem da minha. O Senhor Jesus disse assim: apenas sirvam a Deus, porque quando vocês foram levados diante das autoridades, não precisa ficar preocupado com uma colinha ou tentando se lembrar de algum versículo. Deixe que o Espírito Santo vos fará lembrar, vos ensinará naquele momento o que deveis fazer. É a palavra de Deus. Agora, há uma outra coisa também que nós precisamos aprender para estarmos preparados nessa batalha espiritual, que é a oração. A igreja está cambaleando porque a oração morreu. A reunião de oração morreu. Se nós temos, preste atenção comigo, se nós temos que deixar um culto sem ir, qual que nós escolhemos? A oração. E quando deveria ser a primeira? Deveria ser a primeira juntamente com as demais. Porque quando eu estou orando ao Senhor, automaticamente eu quero a sua palavra. Quando eu quero a palavra de Deus, eu quero orar. E isso tem que ser constante da nossa vida. A oração não é parte da armadura, mas a oração é como se ela estivesse sendo um óleo lubrificante para que cada peça da armadura se encaixasse no seu coração. A oração na igreja, ela está morrendo por algumas razões. Primeiro, porque a oração ela humilha o homem. A pregação ainda pode dar destaque, mas a oração dá destaque? Não, é você e Deus. É só você e o Senhor. Então ela humilha o homem. A oração, ela faz você reconhecer verdadeiramente quem é o Senhor e automaticamente quem você é. Quando você começa a orar dentro da palavra de Deus, tendo conhecimento da Sagrada Escritura, você começa a orar, automaticamente você se vê pecador, você se vê miserável e você vê a graça de Deus sobre você. Se você está aqui agora, é pela graça, então a glória vai toda para o Senhor. Ninguém vai bater no seu ombro e dizer assim: você está orando bem muito tempo, porque ninguém está sabendo, é você e Deus. A oração não promove o orador, pelo contrário, a sua execução é normalmente oculta, ou seja, normalmente você entra para dentro do quarto, normalmente você fala com o Senhor, você e Deus. E não tem jeito, porque quando você fala com Deus, Deus conhece o seu coração, Ele sonda o seu coração, Ele sabe se você está falando verdade, se você está mentindo. A oração pública ainda posso mentir, eu ainda posso falar algo aqui para você e você achar que eu estou falando a verdade, mas Deus sabe que eu estou falando mentira, e quando eu estou sozinho com Ele, não adianta eu querer enganá-lo, porque Ele é onisciente, Ele habita o meu coração. Então a oração, ela me joga na terra. A oração me força a confessar ao Senhor as minhas necessidades. Eu tenho falado que o conteúdo da nossa oração está muito fraco, mas não estou dizendo que você não possa orar pelas pequenas coisas, pelo contrário, deve orar, precisa orar pelas pequenas coisas, mas nós precisamos
nos preocupar mais com as coisas eternas, com a vida com Deus, porque se o Senhor tirar a venda dos nossos olhos, muitos problemas fugirão de nós. Talvez vemos tantos problemas porque os nossos olhos estão fechados para o céu. No momento em que nós tivermos os olhos abertos para o céu, muitos problemas surgirão. Você já fixou o seu olhar num ponto? Faça isso. Você fixa o seu olhar num ponto, você até vê as outras coisas, mas você não presta atenção nelas, porque elas estão apagadas. Quando você começa a orar ao Senhor, olhando para o céu, acontece o que aconteceu com Estevão. Lá, todo mundo com pedra na mão, e ele olha para o céu, ele vê a glória de Deus, ele vê Jesus em pé, ele não vê as pedras, ele não vê os homens ali, ele fixa no Senhor. Nós precisamos lembrar que a oração me faz fixar no Senhor e desenvolver aquilo que eu aprendi pela leitura da palavra. Quando eu oro, não só sou levado a confessar as minhas necessidades, mas a oração, ela aciona o Todo-Poderoso. Sabe, a oração move os céus. E não é porque Deus fica esperando que eu ora, não. É porque Deus escolheu na sua soberania agir soberanamente e sobrenaturalmente, soberana e sobrenaturalmente, agir através da oração. Deus escolheu assim. Ele quer um relacionamento com a igreja. Ele quer que a igreja ore. Dá uma olhadinha rapidamente em Daniel 9:23. Olha só o que nós temos aqui. Daniel 9:23. Quando olhamos para esse texto, nós somos desafiados à oração. Olha só o que ele diz. No princípio, isso é Miguel, o anjo Miguel, falando com Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem. Quando nós oramos a Deus em nome de Jesus, o Senhor ouve a nossa oração e Ele pode dar uma ordem favorável à sua necessidade. E eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, as coisas e entende a visão. Veja bem, a oração de Daniel não foi uma oração por proteção contra as pessoas aí do mundo. A oração de Daniel não foi uma oração para que ele não pegasse essa enfermidade que tem assolado da pandemia. A oração de Daniel não foi para que ele fosse desclassificado no reino onde ele estava, para rebaixado, para que não pudesse receber mais o seu sustento. A oração dele não foi lembrando, cuide dos meus amigos, faz isso, faz aquilo outro. Mas a oração de Daniel no capítulo 9 foi dizer: Senhor, nós pecamos contra ti, Israel pecou contra ti, eu pequei contra ti, nós pecamos contra o Senhor, olhe para nós, Senhor. É por isso que Deus liberou a ordem naquele mesmo momento, porque é uma oração que centraliza a glória de Deus. A oração, quando centralizada, a glória de Deus move o céu. O Senhor age, e Ele age segundo os propósitos dEle, não segundo a nossa vontade. Porque o próprio Jesus orou: se possível, passe de mim este cálice. E Ele disse: não vou passar esse cálice, porque não é para passar, mas vou lhe fortalecer neste cálice. Você vai bebê-lo sob a minha proteção, mas eu não vou tirar de você. Ele não falou isso, eu estou dizendo que o propósito dele aconteceu. Mas o Senhor o assistiu ali no momento em que ele orava. Diz Lucas que ele mandou um anjo para cuidar dele. A oração é o meio determinado por Deus para fazer tremer o inferno. Vocês acham que Satanás está preocupado com bonitos louvores, bonitas pregações? Mas com certeza ele está muito preocupado com a igreja que ora. Porque quando a igreja ora, ela se humilha, ela se quebranta. Quando a igreja ora e se quebranta, ela se quebranta pela palavra. E Deus move. Quando Deus move, o inferno treme certamente. Eu quero concluir. E a minha conclusão hoje parte de algumas perguntas. Você sabe por que a sua vida e na sua vida não tem acontecido experiências de vitórias de Deus? Se não as tem acontecido, lógico.
Já parou para pensar, para examinar? Por quê? Por quê? Eu não estou dizendo que você não seja crente, eu estou dizendo que você precisa pensar. De repente há um propósito de Deus para um bem maior. Mas, naturalmente, na nossa vida, as vitórias são diminuídas porque nós não estamos fortalecidos no Senhor. Segunda pergunta: qual o seu envolvimento com a palavra de Deus que pode habilitá-lo no fortalecimento ao vestir a armadura de Deus? Estava ouvindo uma breve exposição sobre a palavra de Deus de um pastor, se eu não estou equivocado, americano, bem idoso, e ele dizia que quando alguns missionários chegaram na Índia e falaram que a Bíblia era um livro da religião, aquele moço então estudou a Bíblia, depois de ter estudado a Bíblia, olhou para aqueles missionários e disse: de forma alguma, a Bíblia não é um livro de religião. Um livro de religião é o que nós temos aqui. A Bíblia é um relato exato de toda a ação de alguém que criou e dominou esse universo até agora e para sempre. A palavra de Deus é espada. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus é mais poderosa. Ela sim é poderosa. As pessoas ficam aí muito com medo da palavra. A palavra tem poder, a palavra tem poder. A palavra tem poder, sim. A palavra de Deus, essa tem poder. Essa tem poder para salvar. Essa tem poder para redimir. Essa tem poder para condenar. Esta palavra é a poderosa. Ela é viva. Ela é direcionadora para a igreja do Senhor. Qual tem sido o seu envolvimento com ela? Você a lê quantas vezes por dia? Você a lê quantos dias por semana? Ou quantas vezes por semana você lê a Bíblia? Ela faz parte do seu dia a dia? A palavra de Deus lhe habilita a armadura. Terceira pergunta: qual o seu envolvimento com Deus em oração? Eu não estou dizendo aquela oração para dormir. Muito obrigado pelo dia que tu me deste, muito obrigado por me guardar, pelo emprego, e em nome de Jesus, amém, me guarda durante a noite. Eu não estou falando aquela oração quando você levanta de manhã e diz obrigado. Eu estou falando essas, de manhã, de noite, na hora da refeição, mas a sua vida de oração. É necessário que separemos momentos de oração. E às vezes eu tenho momentos especiais de leitura e oração ao mesmo tempo, orando e lendo ao mesmo tempo, lendo e orando, e isso me faz muito bem. Não sei se você pode adotar, mas qual é o nosso envolvimento com a oração? Será então que a razão de não sermos tão vitoriosos contra Satanás não seria a falta de palavra e falta de oração? Satanás não descansa. Quanto mais o tempo passa, mais ele trabalha. Porque ele sabe que ontem ele tinha um dia a mais para trabalhar, e agora ele tem um dia a menos. E amanhã tem ainda um dia a menos. Ele sabe já qual é o lugar dele. Ele sabe que ele já está condenado e que ele receberá a sentença e será lançado no lago de fogo. Ele sabe disso. Ele sabe que o tempo dele está esgotado e ele não para. E se ele não para, por que nós paramos? Por que diminuímos? Por que freamos? Leitura da palavra e vida de oração. Vestindo a armadura de Deus. Não é você que vence Satanás. Para vencer Satanás, você tem que estar vestido com a armadura de Deus. Até o dia da consumação. Aí sim, além do Rio Azul,
Ah, sim, lá não precisa mais dessa preocupação, porque a minha natureza pecaminosa ficará. Ela não ressuscitará comigo. Meu corpo será glorificado, incorruptível. Ele se ajuntará à alma e na presença do Senhor seremos levados para a nova terra e o novo céu. Satanás não estará lá, porque ele, juntamente com a besta, juntamente com o falso profeta, lançados no lago que arde com fogo e enxofre. Aqueles que hoje lhe maltratam por causa da fé, também não estarão lá. E se você que me ouve hoje não tem certeza, hoje é o seu dia, porque Jesus é o único meio para a nova terra e novo céu. Não há outro meio. Religiosidade não te salva. Capacidade mental, intelectual não lhe salva. Esforço físico não lhe salva. Bondade não lhe salva. Boa obra feita aos outros não lhe salva. Você pode ser o homem perfeitamente moral. Aquele homem certinho que compra, que paga, de confiança, um bom esposo, um bom pai, um bom comerciante, um bom patrão, um bom empregado, até um bom crente, mas se não tiver Jesus, você vai bonzinho para o inferno. É preciso ter Jesus. É preciso ter Jesus. Vamos orar.